Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar sobre futebol pernambucano. Bora simbora falar sobre o esporte, porque tem 2 jogadores chegando para reforçar o Leão. O anúncio deve ser feito a qualquer momento pelo clube. Então bora falar sobre esses nomes, bora fazer uma avaliação sobre esses nomes. Inclusive o esporte está gastando milhões em um desses jogadores e a gente vai falar tudo sobre esses atletas que estão chegando para reforçar o Leão e também fazer uma análise, melhor dizendo, do ataque do esporte para o início da temporada. Mas antes, você que está chegando aqui no canal, não perde tempo, já vai se inscrevendo e assinando o sino das notificações, porque você clicando no sino das notificações, você vai ser informado de tudo. Sempre que sair vídeo novo, tem vídeo todos os dias aqui no canal do Luna. Então, fica ligado nisso. E claro, não esquece de deixar o like, de deixar o gostei, para esse vídeo ser compartilhado para outros rubro-negros. E fica à vontade para deixar sua opinião, para deixar seu comentário, porque esse espaço não é só da gente, esse espaço também é de vocês. Tudo bem? Bora sem mais delongas falar desses jogadores que estão chegando para o esporte. O primeiro jogador está aí na sua tela, que é o Carlos Alberto. A gente vai passar novas informações sobre esses atletas, tá? Não é apenas falando sobre isso. O Carlos Alberto, que pode se tornar a maior compra da história do esporte. A gente já havia falado sobre isso, mas o clube deve anunciar a qualquer momento, confirmar essa informação. O Carlos Alberto, que segundo o Globo Esporte, segundo o NE45 e diversos outros veículos de notícias, confiáveis, né, inclusive, o Carlos Alberto deve custar cerca de 15 milhões de reais ao esporte, ou seja, um valor financeiro muito alto, um valor financeiro muito importante aí para o esporte nesse investimento, né? Então, assim, o esporte está investindo um valor muito alto nesse jogador, então a gente vai ficar ligado nessa operação, mas é um nome que está chegando para reforçar o esporte. O Carlos Alberto, que teve aí sua carreira, né, como principal, se destacou, né, principalmente pelo América Mineiro, né, inclusive jogou no América pela categoria de base, jogou pelo profissional, foi comprado pela equipe do Botafogo, jogou fora do país enquanto estava no Botafogo, inclusive teve um momento ali na carreira do Carlos Alberto que ele jogou muita bola, tá? Pela equipe do Botafogo, uma fase ali muito boa, e depois ele acabou se tornando outras opções, muito também pelo elenco que o Botafogo forma, muito também pelo elenco que o Botafogo tem à disposição do seu treinador. Mas o Carlos Alberto é um jogador que chega como uma aposta, tá, do esporte, mas também é um jogador que chega com a característica do que o esporte vem fazendo no mercado, que é chegar com jogadores novos, jogadores que podem render ainda milhões, porém, acaba sendo um valor muito alto, 15 milhões de reais no Carlos Alberto. Então, a maior compra da história do esporte, tudo acertado, o jogador já está em Recife, já vem treinando com o esporte, faltavam apenas alguns detalhes burocráticos, né, dessa demora desse anúncio do jogador, mas agora está tudo certo, inclusive muita gente estava questionando se tinha algum problema nessa questão do Carlos Alberto, porém, não tem nenhum problema, o jogador será jogador do esporte em definitiva, a gente vai esperar para saber o tempo de contrato, todas essas informações, mas deve ser sim a maior compra da história do esporte, movimento histórico aí do clube pernambucano, e aí o Carlos Alberto tem que fazer por onde, né, tá? Vai ter uma oportunidade no clube que é conhecido no Nordeste, um dos maiores clubes, se não o maior clube do Nordeste, e o Carlos Alberto chega com esse investimento, e resta ao torcedor do esporte apoiar, pelo menos ao meu ver, é um cara que tem qualidade, né, foi longe, né, de se destacar, de ser um cara principal no Botafogo, por exemplo, onde ele estava até o momento, mas é um cara que sabe jogar futebol e acho que o esporte, principalmente com o técnico Pepa, pode render bastante. Tudo bem? Então, Carlos Alberto deve ser um novo reforço do esporte anunciado a qualquer momento. E aí agora a gente vai falar sobre um outro jogador, já a gente vai fazer uma análise do ataque do esporte, mas o outro jogador que a gente vai falar é sobre o Pablo. Tá aparecendo agora aí na sua tela o Pablo, jogador que a gente trouxe a informação aqui no canal do Luna, de que estava fechando com o Leão, e agora o Pablo já está a caminho, deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube. Lembrando que, né, o Pablo chega do Atlético Paranaense, não viveu uma boa fase com o Atlético Paranaense, como a gente já trouxe aqui no canal, porém eu acho que a gente não pode menosprezar o que o Pablo já fez no futebol, porque é um jogador que, obviamente, não vem fazendo boas temporadas, um jogador que não vem no Atlético Paranaense bem, inclusive vem sendo bem criticado do torcedor, porém, como eu falei em outro vídeo, o Pablo não está vindo para o esporte para ser uma peça titular. O titular do esporte hoje é o Gonçalo Paciência, e na estreia dele na Ilha do Retiro ele provou isso, 2 gols aí contra o Jaguar, marcando, abrindo, né, o caminho de gols no esporte. Então o Pablo vem para ser uma peça à disposição do técnico Pepa, vem para ser um jogador que vai ajudar o técnico Pepa. Então, eu acho que pode ser sim uma boa peça nesse sentido. A gente deve saber futuramente a questão de salário do Pablo, enfim. Até então o esporte não paga, né, nenhum valor financeiro alto pelo Pablo, a não ser
que venha isso no anúncio, mas é outro jogador que já está em Recife, já está treinando e pode reforçar o Leão. Inclusive, tanto o Pablo como o Carlos Alberto já estão há algum tempo aí no esporte. O Pablo já vinha treinando, então situação física não é problema. Existe a chance, tá? Não é nada oficial, mas se eles forem regularizados no BID até essa sexta-feira, eles podem se tornar opção do técnico Pepa para a partida contra o Santa Cruz, porém até o momento isso não está certo. E agora a gente vai falar sobre o ataque do esporte, né? A gente falou sobre esses dois números que estão fechando e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ataque do esporte. Tá aparecendo aí na sua tela, jogadores do esporte, tá? Que, enfim, um ataque bem interessante para o início da temporada e para o futebol nordestino. Bora lá. Então, bora fazer essa análise aqui. Tem o Gustavo Maia, camisa 11. Cara, o Gustavo Maia vem me surpreendendo muito nesse início da temporada. Um jogador que veio da equipe do Náutico. O esporte buscou esse jogador, veio de graça. Tá? É um jogador jovem, um jogador que já tinha mostrado qualidade na carreira antes mesmo do Náutico. E agora ele tá chegando muito bem no esporte, vem fazendo bons jogos. Inclusive, contra o Jaguar jogou bem novamente. Então, é uma peça que o esporte contratou e é uma peça bem interessante. E aí vem o Gonçalo Paciência. Cara, a estreia do Gonçalo Paciência contra o Jaguar foi uma estreia muito boa. Era um jogador que a torcida já tinha criado, já havia criado uma expectativa pela qualidade do jogador, né? A gente conhece esse jogador, a qualidade dele, né? Jogou muito tempo na Europa, então isso é muito importante. Então, o Gonçalo Paciência, mais uma boa peça do esporte para a temporada. Tem também o Lene Lobato, camisa 77, jogador que terminou a temporada ali com promessas de que ia ter uma evolução. O esporte segurou o jogador que está emprestado pela equipe do Vélez. Então, o Lene Lobato vem jogando muita bola nesse início da temporada. Pode se tornar, sim, uma peça interessante para o esporte ao decorrer do tempo aí, né, nos próximos jogos, porque ele vem ajudando muito o esporte, fazendo gols, inclusive bem importante, agora no início da temporada. Então, o Lene Lobato acaba se tornando mais uma peça. Vem o Gustavo Coutinho. E aí tem a situação do Gustavo Coutinho, porque ele, inclusive, fez gol contra o Jaguar, mas é um jogador que precisa recuperar seu bom momento. Não, a gente não sabe, o esporte confirmou que o jogador permanece no clube, tá? Mas a gente não sabe, porque a mesma forma que o esporte confirmou que o Coutinho fica, né? O esporte fez um alto investimento pelo Coutinho, a mesma forma que o esporte confirmou que ele fica, também confirmou que o Castan, por exemplo, ficaria. O Castan já foi para a equipe do Criciúma, então é bom a gente aguardar. E aqui embaixo, camisa 30, tem o Baleta, o Christian Barleta, que é um cara que pode ajudar sempre, né? Inclusive, ele não fez um bom jogo contra o Jaguar, né? Obviamente, nenhum desses jogadores vão jogar 100%, jogar seu futebol, porque eles sabem jogar futebol, esses atletas aí, né? Bom ataque do esporte, porém, não vai ser sempre que eles vão demonstrar o melhor futebol. Então, a gente deve ter também essa paciência, né? A gente pode dizer assim, mas o Barleta é mais uma peça do esporte, se juntando ali ao Carlos Alberto, tá? E também ao Pablo. Tem também o Rodrigo Atêncio, tá? Que apesar de ser um meia, é um jogador que também atua ali no setor de ataque. Então, pode ser também bem interessante. Mas é isso, torcedor do esporte. O Leão que segue aguardando volantes, né? Tá em busca desses volantes. Então, a gente vai seguir acompanhando tudo que está acontecendo nesse mercado da bola do esporte. Tem a negociação de Christian Rivera. Então, o Leão segue no mercado em busca de novos jogadores. Mas antes, você que está chegando aqui no canal, não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima. Tamo junto.